Olha, tá aqui. Olha o tamanhão. São 4. São 4. Gente. E esse ano saem mais 4 volumes. Peraí, porque eu tinha isso aqui, mas eram 2 volumes antigamente. São esses 2 primeiros, saíram em 99. Quais Os são? outros, os 2 aqui, no início. Quem falou pra você levantar? À sua direita, os 2... Entregar o quê? O livro. Mas quem falou pra você entregar, não? Desculpa, Hein? foi erro meu, desculpa. Foi o quê? Erro meu. Foi. Foi. Tá. Então, faz favor, pega, me entrega. Tá. Não, tá bom. A, H, I, a Z. Uhum. E idem. Agora que eu não entendi, eu pensei que aqui já era completo, não era? O que acontece? Os 2 lá são famílias complementares que não foram incluídas nos 2 primeiros volumes. Quando eu lancei, os 2 primeiros volumes são de cá. Os 2 primeiros aqui da direita. Aqui foi? Isso, de 1999. Esse Já é o que eu tenho, E os outros 2 já Z também. Agora, por quê? Quando eu lancei os 2 primeiros, a minha preocupação, eu tinha o suficiente para lançar 10 volumes. Eu tenho em casa uma biblioteca grande, eu tenho várias enciclopédias, em que eu durante muitos anos procurei completar a enciclopédia e não conseguia. Depois descobri que o autor, na verdade, nunca completou, porque morreu ou porque acabou o dinheiro. Então eu quis dar uma sensação de obra completa, só tinha dinheiro para fazer os 2 primeiros, esses 2 tijolos. Surgiu verba para fazer os outros 2 e agora verba para sair mais 4, que são complementares. Ainda mais 4? E esses 4 volumes somam 37 mil verbetes. Eu tenho no computador hoje 350 mil verbetes. Então ainda tem muito. Há quanto tempo você está fazendo essa pesquisa? Há 37, 38, 35 anos. Você começou com o quê? Com 10 anos? É isso? Não, eu comecei com 13, então 48. Com 13 você começou? Com 13 anos. Que fantástico isso. E você vai até que ponto da família? Porque aí é que está o negócio, né? Porque nós todos temos uma origem que não é nascida, não é daqui, não é? A não ser os índios ou os descendentes de índios. Você atravessa essa fronteira? Em alguns verbetes, sim. Em algumas famílias eu estive a atravessar. Quer dizer, quando eu obtive a informação ou a documentação que me desse esse elo, ou pela Alemanha, ou por Portugal, ou por Espanha, Hungria, eu coloco. Quando não, eu tento colocar a raiz, o primeiro imigrante que chegou, ou no século XVI, XVII, XVIII, XIX e XX, no Brasil, em qualquer lugar do Brasil. Tanto por pai de mãe, quanto por pai de pai. De pai. Como é que começou esse teu interesse pela genealogia? Eu vi até muita gente começar assim. Eu, criança, nós nos reuníamos todo domingo na casa da minha avó, era uma casa grande, aquelas mesas que sentavam 20, 30 pessoas, e nós, os moleques, os adolescentes, chamávamos da velharia. A velharia sentava na mesa e nós ficávamos na copa ou brincando em volta da mesa. E eu escutava sempre a conversa, o bate-papo, da troca de informações. O teu avô, o teu bisavô, a conversa sobre família. E numa dessas conversas, uma tia, avó minha, colocou de que ela tinha um levantamento genealógico e estava em Portugal, invadiu a quinta dela e colocaram fogo na papelada, na documentação, na biblioteca. Eu me sensibilizei com aquilo e aí me coloquei, tipo, vou resgatar essa história. Eu tinha 13 anos, aí comecei o resgate. Só que com 13 eu fiz da família do lado paterno, que era barata. Aos 14 e meio, comecei do lado da minha mãe, que é uma família antiga do Rio de Janeiro. Que é qual? É a Azeredo Coutinho, que vai dar o Almeida dela, que são fundadores da cidade, né? Já com 16 anos eu fazia Belém do Pará inteira, porque a família barata do meu ramo vem do Pará, né? E quando cheguei aos 20 anos, eu estava fazendo o Brasil inteiro. Quando você falou em Barata, o revolucionário Agildo Barata é da tua família? E o Agildo Ribeiro também? O Agildo, o ator, é filho do velho Agildo Tenentista, do Barata Ribeiro. Eles são meus parentes, mas só no século XVII. Só em 1650, mais ou menos, que eu me encontro com eles. Não há encontro no Brasil, só em Portugal. Eles descendem da Bahia, é o ramo da Bahia, do Cipriano Barata de Almeida. Quantos sobrenomes você investigou? Sobrenome, porque quando eu falo verbete, em torno de uns 300, 350 mil já investigados. O sobrenome, quer dizer, que cada verbete... às vezes tem... corresponde às vezes a mais de... Às vezes é 200 famílias, digamos. Tu pega uma família Almeida, uma família Souza, uma família Soares, no caso, no verbete, você tem diversas famílias com o mesmo sobrenome. Soares tem várias? Sim, porque não tem, de repente, nenhuma ligação sanguínea ou genealógica no passado, em função da própria origem dos sobrenomes na Idade Média.
Qual é? Soares, qual é a origem? Soares é um patronímio que significa o filho de Sueiro, que é um prenome que não existe mais no dia de hoje. Soer ou Sueiro. O que significa Mas isso? é uma coisa que me parece familiar, Sueiro. Não tem mais ninguém chamado Sueiro? Errado. Como prenome, Sueiro, Bermudo, Urraca, Berenguer. Berenguer foi rainha de Portugal até. Não, Berenguer tem ainda. Berenguer ainda tem como sobrenome, não como prenome. Então, e aí era Sueiro, virou Soares. Sueiro Soares. Por quê? Você no século XII, entre o século V e o século XII, as pessoas não tinham sobrenome de forma hereditária. Então, se você se chama Sueiro Fernandes, o seu filho não será Fernandes, ele será Rodrigo Soares. O seu neto não será Soares, ele será Afonso Rodrigues. Então, está vendo aí sempre uma ligação. Esse ES no final vem de um latim que significa o filho dele. Então, Rodrigues é o filho de Rodrigo, Álvares, filho de Álvaro, Fernandes, filho de Fernando, Henrique, filho de Henrique. E vai por aí. E vai por aí afora. Né? Agora, qual é a maior família brasileira que você encontrou? Tá, eu costumo dizer que seria a família Cavalcante de Albuquerque de Pernambuco. Cavalcante ou Cavalcante? Que tem as duas, né? Mesma coisa. As pessoas também dizem que Cavalcante é a nobreza, o Cavalcante é a linha ilegítima ou a linha bastarda. É a mesma coisa. Essa alteração acontece demais no próprio Mas depois cartório. aconteceu, não aconteceu? Quer dizer, essa divisão de Cavalcante e Cavalcante? As próprias famílias tentam colocar essa separação. Para mim, ela não existe. Não existe na origem. E da origem. Mas hoje em Existem dia os dois sobrenomes. Existem os dois. Quais são as fontes de documentação que você utiliza? Fazer a pesquisa. Quando nós vamos fazer uma pesquisa genealógica, a gente começa por baixo, na sua raiz. Você, José Eugênio Soares, começa por aqui. E você, então, tem uma diversidade enorme de fontes. À medida que você vai recuando no tempo, você vai perder essas fontes. Primeira perda, com a proclamação da República, em 1889, quando se cria o cartório civil para o registro de batismos, óbitos e casamentos. Até então, isso não existia. O registro era somente da igreja. A igreja valia, então, juridicamente, para o registro da criança, que é o registro de batizado. Bom, então aí você sai daí e vai pesquisar? Aí eu fico com a igreja e cemitérios. Cemitério também? Procurei muito cemitério fazendo pesquisa. E o cemitério se recua até mais ou menos em 1850. Que o cemitério tem registro também de quem está enterrado e aonde? Tem o registro além das próprias campas, são as verdadeiras árvores genealógicas. Não, mas digo... Tem o registro. Tem o livro também. Eu tive uma vez um cliente que me pediu que ele queria fazer um levantamento sobre a causa-morte da família. Então eu ia nos cemitérios e buscava sempre da família toda, ele queria saber? Toda. Enquanto possível resgatar, mas no passado. Interessante isso, eu queria saber. Não qual era, mas como tinham morrido, é isso? E aí você tem. Então tem o registro, a forma, a doença que possa ter levado ao a própria... Tem muito hipocondríaco que pede essa pesquisa, exatamente? Né? Não, foi realmente só um que era médico. Ele era médico. Então ele tinha uma razão para isso. Mas enfim, os cemitérios públicos são criados mais ou menos em 1850. Até então as pessoas estão sendo enterradas dentro de igreja. Né? O que acontece? Você entra nas igrejas antigas de Minas Gerais, século XVIII, no próprio Rio de Janeiro, você tem aquelas campas no chão, no assoalho, onde você tem ali pessoas que foram enterradas. E em 1850... Só dentro da igreja? Só dentro da igreja. E pequeníssimos cemitérios em volta. Fora isso, a classe não abastada ou não favorecida era colocada em vala comum. Daí o termo de terreno, de enterrado em terreno sagrado. O terreno sagrado é o Campo Santo. Aí já é o cemitério. Sei, mas a origem deve ser por causa do começo era dentro da igreja, e em volta da igreja. Em volta da igreja. E aí uma grande epidemia. E o resto ia para... Você no Rio de Janeiro vai ter grandes epidemias no século XVI, no século XVIII. As pessoas eram todas jogadas. Gripe espanhola é uma coisa mais para cá. Recente, mas também. Mas aí, bom, e depois disso, qual é o grande empecilho, ou a grande dificuldade? Aí são os livros de igreja, até 1563. A partir daí, você perde a documentação geral que te dá o registro do óbito, do casamento, né? Por quê? Em 1563, o Concílio de Trento, na Itália, no Vaticano, ele cria a obrigatoriedade dos livros de batismo, óbitos e casamentos. Até então não existia. Isso no mundo católico, que seja na Itália, etc., em vários países. Então, quando uma pessoa me diz, eu fiz a minha árvore genealógica, eu pesquisando documentadamente, e fui até o século XII, eu digo, olha, você não pode ter feito isso. Você poderia ter ido até o século XVI, com muita certeza em termos de documentação.
A partir daí você encontrou algum antigo mobiliário, algum livro de genealogia, escrito por alguém no século XIII, XIV, XV ou XVI, que por acaso o seu antepassado estava ali e você engatou numa pesquisa feita em loco na época, e não por uma pesquisa documentadamente. E você faz esse tipo de pesquisa? Faço. Qual foi a pesquisa? Até onde você já foi? Tem uma família de uma amiga minha que eu vou dizer que fui lá, mas há uma série de controvérsias para isso, digamos assim, tá? Sim. Por causa da falta de documentação. Eu me vali depois de um tempo, quando eu chego ali no século XV e XVI, aí eu me estou valendo de livros de genealogias do passado. Sim. Estou com ela feita em Júlio César. E muita gente aqui vai chegar em Júlio César através dos reis de Castela, né? Castela, Aragão, Leão, né? Navarra, etc. Vão descender dos godos, de Alarico. E os primeiros, né, são esse século V, século VI, na invasão da península, acabam tendo relações e casamentos com algumas descendentes dos velhos imperadores romanos no Ocidente. Mas isso você duvida um pouco da tua própria origem? Da tua própria fonte de pesquisa? Nesse sentido, sim, porque eu não tenho documento na mão. Eu me vali de alguém que no século XVI escreveu aquilo. E que ele não tem um documento que me possa comprovar o que está correto a pesquisa dele. E nem eu vou conseguir encontrar essa documentação. Agora, Sim, mas algum motivo tem para ele ter posto aquilo porque ali. as famílias reais, as famílias imperiais, elas são extremamente documentadas. Elas têm um acervo de informação por trás que te permite traçar bem a genealogia. Por exemplo, os romanos, você tem genealogia, às vezes, pelas próprias moedas, pela numismática. Então, você tem uma série de informação ali, Júlio César, filho de fulano, o A neto de família real fulano, não teve etc. problema. Não tem. Tá tudo... E quase todos nós acabamos nos engatando lá. Até de que forma? Você vai fazer a tua genealogia, você tem 2 pares, lógico, né? Avós, 4. Bisavós, 8. Estou abrindo. Trisavós, 16. Se eu seguir essa matemática, eu vou chegar à conclusão que no início do mundo tinha mais gente do que hoje. 32, 64, 128, vai para aí fora. Por que isso não acontece? A consanguinidade. É claro. Ela não permite, vai chegar uma hora que um ancestral teu, ele é teu avô E é também... 200 vezes. É a mesma pessoa. Então, isso você vai, na verdade, afunilando. Você engorda, afunila. E nós, nos casos descendentes dos lusitanos, dos espanhóis, vamos chegar nos reis Castela e Aragão. Quando você faz uma pesquisa histórica, por exemplo, para a Idade Média, 1400 e pouco, você começa a perceber, eu estou fazendo essa pesquisa agora por causa de um espetáculo que eu vou dirigir, que é o Ricardo III. Você chega num momento que você começa a ficar tonto, porque fulano é tio, mas também é primo, e também o filho dele também é não sei o quê. É tudo ligado, e ainda tinha uma característica que eu achei muito curiosa, é que são poucos, eles não variam muito os nomes. Então, o Eduardo tem 500. O Eduardo, filho do Henrique, o Eduardo, filho do Ricardo, e o Ricardo tem um filho que é Ricardo, tem um filho que é Eduardo. Parece que estamos em Portugal com Manuel e Joaquim e Manuel. Isso acontece em quase todos esses países europeus. E essa questão que você falou de não ter muito nome é o que me faz dizer o não parentesco nas pessoas que têm um sobrenome igual. Ou seja, naquele momento, no século XII e XIII, quando começa a hereditariedade do sobrenome, você deveria ter, de repente, uns 200 Soares em Portugal, porque era filho de um soeiro, que não tinha nenhum parentesco entre eles. E, de repente, ele perpetua nos seus descendentes Soares aqui, Soares ali, vários graus de Soares. Então, você chega nos dias de hoje, você tem uma quantidade enorme de pessoas com sobrenome Soares que não há essa relação de parentesco. Isso leva até algumas famílias a criar o que a gente chama de sobrenomes notáveis, a tentar se isolar, separar desse contexto. Alguém que descende de uma figura notável, por exemplo, o Oswaldo Cruz. O que acontece? A família hoje, você está recebendo na sua casa, eu não estou recebendo João Cruz. Ele agora assina João Oswaldo Cruz. Ele remete a você rapidamente na tua história, que você conhece. Opa, Oswaldo Cruz, eu ouvi isso. A família Vital Brasil faz a mesma coisa. Né? E os descendentes hoje... E você cria um sobrenome. Né? É uma forma, não, mas é uma forma de criar uma marca. Isso é uma marca, uma logomarca, assim, dentro de um sobrenome. Parece na época da ditadura tem um operário que batizou o filho de general. Meu nome do menino é General Gilberto Vasconcelos da Silva. E parece, um menino já cresce com um bom nome, chega no lugar, quem é o General Gilberto? Ah, pois não, General. General, por favor. É verdade. Agora, vou ter uma coisa que eu achei engraçada, que você, no papo com a Renata, nossa jornalista, você falou, não, existe também uma família Eugênio Soares? Não, eu falei para ele, o Jô vai acabar me puxando a orelha.
O dicionário que acontece, eu uso sobrenome duplos com famílias que eu vejo que ela, por mais de 3 gerações, mantém um duplo sobrenome. Né? Almeida Braga, que seja, Nabuco de Araújo, Graça Couto e por aí afora. Né? Gomes Freire de Andrade, Macedo Soares, uma família das raízes de Rio Bonito, do açúcar do século XVII. Né? Então, eu tinha percebido que havia vários antepassados, tenho várias pessoas na família, não só na geração do seu pai, mas uma mais acima, que tinha o Eugênio também, não só você. Você tem, eu acho que o Zíris, o... Não, eu tenho um tio-avô, meu nome foi dado em homenagem a ele, chamado José Eugênio Soares. E eu acho que é um outro. Não, aí o que tem é Carlos Eugênio... Carlos Eugênio Soares? Mas... também puramente, são da mesma família. Mas isso não cria uma família poderá diferente. Poderá criar. Porque os outros tios, por exemplo, meu avô era Frederico Soares, o outro tio-avô, Orri Soares, o outro Pedro Soares, e esses não tinham Eugênio. Mas, de repente, cria uma... daí algumas famílias acabam criando essa marca. Quer dizer, você, no caso, você já criou uma marca com a palavra, com o prenome Jô, digamos assim, com o hipocorístico Jô. Então, como é que você falou aí? Hipocorístico. Hipocorístico? Vocês não têm hipocorístico. Eu tenho. Hipocorismo é uma forma carinhosa de reduzir um nome para falar com alguém da família. E, por exemplo, Carlão, então, é um hipercorismo. Um hipocriticão, né? Aumentar. Agora, é como se você criasse, perdão, desculpa. É como se você criasse, de repente, na sua descendência, o sobrenome Jô Soares. Daqui a 200 anos, alguém assinando Jô Soares, que remarca, alguém olha, porque existiu. Né, tem um jogador do Corinthians, que é Jô, que agora foi vendido para o Benfica, que tem o quê? 18 anos? Talvez a mãe tenha colocado o nome Jô por minha causa, porque não existe o nome Jô, né? J-O circunflexo. A não ser o meu. Ô, Carlos Eduardo, o negócio da nobreza do D, né, que na França, se você coloca o D na frente como na Inglaterra, né, o Earl of Oxford, o Conde de Oxford. Isso vale para português também? Sim e não. Tá? Como é que eu vou chegar nisso? Ocorre que quando surge o D, ele surge no momento da nobreza. Em que sentido? Você tem uma gama de famílias, naquele momento que eu falo, do século XII para XIII, que as pessoas vão perpetuar o seu sobrenome, ele passa a ser hereditário. O que a nobreza faz? Eu tenho ali agora um Henrique Soares. Eu não quero ser igual aqueles vários Henrique Soares que estão aqui nesse mesmo momento, em 1210. Eu tenho uma grande propriedade, um castelo, né, na Idade Média, um castelo medieval, né, feudal, que é o Castelo de Pereira. Então, eu passo a usar Henrique Soares de Pereira no sentido de me ligar àquela terra, àquela grande propriedade. E quem tinha a propriedade era a grande nobreza. Como na Inglaterra, Buckingham, Oxford, enfim, tudo isso também eram lugares. Rutland, né? Quer dizer, fulano de Rutland, é isso? É isso aí. E em Portugal era a mesma coisa. A mesma coisa. Então, o D, ele tem essa raiz dentro da questão da nobreza. Só que, com o passar dos séculos, um castelo medieval, digamos, de Pereira, ou de Oliveira, de Almeida, ele acaba desenvolvendo uma pequena cidade em volta e acaba se tornando uma grande vila, uma grande cidade em Portugal. A partir daí, algumas pessoas que nascem naquela cidade, elas começam a colocar... Eu sou lá da cidade de Almeida. Então já sai da questão, ou seja, você tem uma nobreza no século XII e XIII, mas no século XIV e XV, ela deixa de existir em função desse sobrenome, porque passa a remeter, na verdade, a uma localidade, porque a gente chama de sobrenome de origem toponímica. Eu sou de um topônimo, sou de uma região geográfica. O Carlos Eduardo, esse papo aqui pode se estender a noite toda, então eu quero terminar perguntando uma coisa que sempre foi tida como absoluta verdade, e que parece que não é bem assim. Nem necessariamente todo nome de bicho, ou de árvore, ou de acidente geográfico é de cristão novo. Não é. Vamos lá, vamos quando é que é, quando é que não é? Tá. É um grande exagero, é um grande erro. Por exemplo, barata. Né? Não tem nada a ver com inseto. Quer dizer, barata se chega, eu fui até o século XII, e barata, na Idade Média, que já é um sobrenome na França, na Itália e em Portugal, significa escambo, troca, permuta. De repente a palavra barato... Barato vem daí. Pode vir daí. Mas barata, em francês também tinha barata? Tinha barata.
Barratas. Na Normandia. Então não tem nada a ver com a barata, que é o cafar. Né? Não, Quer dizer, nada a ver, nada a ver. Então, sobrenomes de aranha, coelho, etc., eu acabei de falar Pereira, Oliveira, são geográficos, são toponímicos. Então, é um grande erro dizer que todas as pessoas que têm o sobrenome de animais ou de plantas, etc., que são de origem dos cristãos novos. Essa grande conversão, ela começa a acontecer obrigatoriamente por volta de 1496, 92, Espanha caça, sai atrás dos judeus e expulsa. Em 96, Portugal vai acabar seguindo o mesmo passo e ele não expulsa, ele dá a opção de ou você sai ou você se converte a um cristão. Você passa a ser o cristão novo e os que não são os cristãos velhos. Bom, isso me parece muito mais lógica, porque inclusive barata, o jeito não ia escolher o nome barata por causa do bicho. Né? Não, eu vou ser coelho, eu vou ser barata. Não, não vai. Você não vai ser barata. Põe piolho, põe um outro nome. Gente, eu conversei aqui com um simpático e eu também adorei. Né? Foi praticamente uma aula aqui de genealogia. Carlos Eduardo Barata está lançando mais 2 volumes da História das... Como é? Dicionário das Famílias Dicionário Brasileiras. das Famílias Que é junto Brasileiras. com Antônio Henrique o ex-deputado Cunha Bueno. da Cunha Bueno. O